o que vai cair na prova. Aí eu deixo lá para a prova do professor Alexandre, ele pedir para vocês conceituarem, tá bom? Estupro culposo. Aí cada um divaga da sua forma. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar de sucessão. Sucessão, e eu vou começar a aula de hoje com uma atividade. Um exercício. 2, na verdade. Eu quero que vocês me respondam a esses exercícios. Vamos lá, pessoal? Vamos lá. 2 perguntas, 2 exercícios fáceis. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Leandra deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais, da qual ela faz parte. Fernando, a perguntinha para você. Eu posso fazer um testamento deixando toda a minha herança para uma instituição de caridade? Lucilene, Leandro, Letícia, vamos lá. Não. Por que eu não posso deixar? Fernando, Deilza, por que eu não posso deixar? Tá? Por quê? Porque eu tenho que deixar 50% da minha herança, não é assim, dos meus bens, para os meus herdeiros necessários. Não é verdade? Que a lei determina que 50% dos meus bens devem ser destinados aos meus herdeiros necessários, certo? E quem são os meus herdeiros necessários? Quem são meus herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes e o cônjuge, tá bom? Então, se eu tenho descendentes, ascendentes, e se eu tenho cônjuge, 50% dos meus bens vão ser destinados aos meus herdeiros necessários, tá bom? E aí, esses 50% vão obedecer àquela regra que nós vimos lá no bimestre passado, quando nós falamos de sucessão legítima, tá bom? E se eu não tiver nem descendente, nem ascendente, nem cônjuge, eu tiver apenas um irmão, que é o meu parente colateral em segundo grau, eu sou obrigada por lei a deixar alguma coisa para ele? E aí? Então vamos lá. A Leandra, ela deseja lavrar um testamento e deixar toda a sua herança para uma instituição de caridade que cuida de animais abandonados. O único parente de Leandra é o seu irmão, Ricardo, com quem almoça todos os domingos. Leandra não possui outros parentes, nem cônjuge ou companheiro. Leandra procura você na condição de advogado e indaga se a sua vontade é tutelada por lei. Então, vamos lá. Nós só podemos dispor, então, de 50% dos nossos bens, porque 50% dos bens, a outra metade, vão para os nossos herdeiros necessários, que são descendentes, ou ascendentes, ou cônjuge, não é assim? E aí nós observamos, primeiro, quem recebe os descendentes em concorrência com o cônjuge, depois, se não tem descendente, quem recebe é o ascendente em concorrência com o cônjuge, e depois é o cônjuge sozinho, não é verdade? Não são esses os nossos herdeiros necessários? Mas e se eu não tenho herdeiro necessário? Existe alguma disposição legal
que diz que eu tenho que deixar meus bens também para os meus herdeiros facultativos? E aí? E aí, pessoal? Olha a questão. E aí, a Leandra, ela é obrigada por lei a deixar alguma coisa para o seu irmão? O seu irmão é herdeiro necessário? O irmão da Leandra, ele é herdeiro necessário? Não, ele é herdeiro facultativo. Então, cuidado. Quando eu estiver em uma situação em que eu não tenho herdeiros necessários, eu não tenho que proteger a legítima. Tá bom? Então, eu vou poder dispor de todos 100% dos meus bens, de todos os meus bens, da forma que eu quiser. Tá bom? Então, se não existem herdeiros necessários, eu não tenho que falar em proteção da legítima. Beleza? Então, eu posso dispor da forma que eu quiser. Beleza? Então, a Leandra te procurou. Você vai falar o que para Leandra? O que você vai falar para Leandra? Ela vai poder deixar 100% de seus bens para a instituição de caridade que ela participa, que ela trabalha como voluntariada? Confia em mim, não é? 100%. Isso mesmo, ok? Isso mesmo. Então, não há necessidade de deixar nenhum bem para herdeiros facultativos. Joia? Resposta letra A. Leandra pode deixar toda a herança para instituição de caridade, uma vez que seu irmão é herdeiro facultativo, ok? Ele é herdeiro facultativo e a lei não garante, quando se faz um testamento, nada, tá bom? Reserva de nenhuma parte para herdeiros facultativos. Beleza? Segunda questão, essa é um pouquinho mais complicada. Tá? Essa é um pouquinho mais complicada. Tá bom? Lúcio, viúvo, tendo como únicos parentes um sobrinho, o sobrinho chama Paulo, e um tio chamado Fernando, fez testamento de acordo com todas as formalidades legais. E deixou toda a sua herança ao seu amigo do peito, Carlos, que tinha uma filha de nome Júlia. O herdeiro instituído no ato de última vontade, então Carlos, o amigão de peito, aquele que conhecia o Lúcio a fundo, tá bom? Morreu antes do Lúcio, antes do testador. Tá bom? Então, o Carlos morreu antes do Lúcio. Morto Lúcio, foi aberta a sucessão. Como vai se dar a partilha do Lúcio? E aí, quem vai receber os bens de Lúcio? E aí, pessoal? Quem vai receber os bens de Lúcio? Hein? Quem vai receber? Vamos lá de novo. O Lúcio, ele era viúvo, tá bom? Ele não tem descendente, não tem ascendente. Seus únicos parentes são um sobrinho, Paulo, e um tio, Fernando. Ele fez um acordo, Lúcio, todas as formalidades legais, ok? Testamento público, tudo bonitinho, tá? Tudo bonitinho, tudo legal, tudo certinho, na presença do tabelião, duas testemunhas, foi lido, tá?
E ele disse que a herança dele vai toda para Carlos, que é seu amigo do peito. Só que o Carlos morreu antes de Lúcio. E o Lúcio não mudou o testamento depois que Carlos morreu. Tá bom? É porque quando Carlos faleceu, o Lúcio ficou tão triste. Não tem umas coisas assim? A pessoa fica tão triste quando o seu companheiro de vida falece, que ela morre logo em seguida. E aí? Quem vai receber os bens de Lúcio? Tá bom? Vamos lá. Testamento, eu vou falar disso hoje, né? Eu vou falar de legado. O testamento, ele vai dispor sobre os bens que a pessoa vai deixar no pós-vida. Esses bens vão receber o nome de legado, tá bom? E o legatário, que é quem recebe o bem, ele vai receber num ato personalíssimo, tá bom? Então, se eu deixo, deixa eu ver aqui o que eu vou deixar. Eu vou deixar aqui a minha caneca, meu copinho de água para Lucilene, ok? Significa, então, que esse meu copo aqui, ou ele vai para Lucilene, ok, Lucilene? Ou esse copo aqui vai para você, ou não. Ou ele vai para aquela cota lá dos herdeiros, lá da sucessão legítima, tá? Então, o ato de receber o bem que é deixado de legado, ele é um direito personalíssimo. Então, é para aquela pessoa que eu vou deixar o bem, tá bom? E se aquela pessoa que eu vou deixar o bem falece antes de mim, o que vai acontecer com essa cláusula do meu testamento? Essa cláusula ela vai caducar, ela vai perder a eficácia, tá bom? Não existe representação por estirpe, tá bom, Lucilene? No legado, tá bom? Não existe representação por estirpe no legado. Então, se eu deixo o bem para Lucilene, é para Lucilene, não é para os filhos da Lucilene, ok? Então, não há representação por estirpe para o legado, ok? Nós vamos ver mais para frente, hoje na aula, que eu posso criar a minha própria sucessão testamentária. Eu posso falar o seguinte: deixo o meu copo aqui de água para Lucilene. Mas se a Lucilene, por algum motivo, não quiser ficar com o meu copo, ou não puder ficar com o meu copo, então quem vai receber o copo é o Fernando. Ok? Então, eu posso estabelecer a minha ordem de vocação hereditária aqui na sucessão. Eu posso falar quem vai substituir quem. Mas eu não posso inferir, se eu não fiz nada disso no meu testamento, então eu não posso inferir que o herdeiro daquele legatário vai receber o bem, tá bom? Porque nós não falamos em representação por estirpe do legado. Então, o que vai acontecer com aquela cláusula que diz que todos os bens do Lúcio vão para o Carlos? Aquela cláusula é ineficaz. Mas se aquela cláusula falava de todos os bens, e aí? Aquele testamento, então, ele é ineficaz. Quem vai receber os bens de Lúcio?
O Fernando aqui falou, os parentes. Mas será? Os dois parentes vão receber? O que nós vimos em sucessão legítima de colaterais? Quem recebe primeiro na sucessão legítima de colaterais? Os irmãos. Na falta dos irmãos, quem recebe? Os parentes de terceiro grau. Mas aqui nós temos que observar, quem são meus parentes de terceiro grau? Meus tios e meus sobrinhos. Quem tem preferência entre o tio e o sobrinho? Quem tem preferência? Entre tio e sobrinho? Sobrinho. Então, quem vai receber a herança do Lúcio? Seu sobrinho, Paulo. Resposta à letra D de dado. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Tá bom? Então, em caso de legatário ou destinatário do legado, né, da herança ser pré-morto, quem vai receber os bens, não é? Então, aí vai para aquela ordem de sucessão legítima. Vamos falar um pouquinho de cláusulas restritivas. O que são essas cláusulas restritivas? São pequenas restrições que nós vamos colocar no bem, tá bom? São restrições que eu vou colocar naquele bem que eu vou deixar a título de legado para uma pessoa, tá bom? Eu tenho aqui uma Constituição, ok? Eu tenho aqui uma Constituição. Eu vou deixar essa Constituição, beleza? A título de legado para a Ludmila. Tá bom, Ludmila? Vou deixar essa Constituição aqui para você. Essa Constituição está um pouco desatualizada, ela é de 2015, tá bom? Mas ainda dá para usar. Essa daqui tem as emendas, tá? Constitucionais. Eu vou deixar para você, Ludmila, essa Constituição. Mas, ó, deixa eu te contar. Não é bem assim que eu vou te deixar, eu vou deixar para você. Mas você não vai poder vender essa Constituição que eu estou deixando aqui para você para ninguém. Eu vou te proibir de vender essa Constituição, de doar essa Constituição, de dar essa Constituição em pagamento. Tá bom? Eu vou te proibir de usar essa Constituição aqui, ó, para garantia fiduciária, ok? Essa Constituição aqui, ela vai ficar com você enquanto você existir. Que fardo, hein, Ludmila? Que fardo, não é? Você vai ser obrigada a ficar com essa Constituição para sempre. Sim, porque lá no meu testamento, quando eu coloco, vou deixar a Constituição para Ludmila, eu vou impedir também a Ludmila de vender essa Constituição. Tá bom? Essa é uma cláusula de inalienabilidade. Ou seja, eu vou proibir, eu vou vedar que a Ludmila, no meu pós-morte, se desfaça daquele documento, daquele objeto, daquele legado que eu deixei para ela. Ela não pode fazer nenhuma transmissão gratuita, muito menos uma transmissão onerosa desse bem. Ok? Eu vou, então, impedir a Ludmila de vender, doar, dar em pagamento, usar como penhor,
alienação fiduciária em garantia. Tá bom? Essa é a cláusula de inalienabilidade. Parece estranho, não é, professora? Mas por que eu não posso fazer isso com a Constituição? Tá? Que eu vou te dar. Parece um negócio bobo, não é? Com um objeto assim. Mas imagine se eu deixar para a Ludmila uma fazenda. Ludmila, olha só que legal. Eu vou deixar para você uma fazenda. Você vai poder usar e fruir dessa fazenda enquanto você viver. Mas eu não vou deixar você vender essa fazenda em vida. Você vai vender essa fazenda, sabe quando? Você nunca. Mas quando você falecer, os seus herdeiros. Eu estou colocando um limite ao seu direito de propriedade. Imagine que a Ludmila, eu estou brincando, tá? Imagine que a Ludmila seja pródiga, tá? Ludmila, estamos brincando aqui, você é pródiga, tá? O que é o pródigo? É aquele que gasta tudo que tem, não é verdade? Se eu deixar essa Constituição aqui para Ludmila, que é pródiga, ela não vai vender a Constituição? E aí ela vai ficar, e ela é mesmo, não é? Ai, meu Deus, que maldade! Que maldade! Você é amiga e sabe, não é? Vamos lá. Se eu der essa Constituição para a Ludmila e ela vender, como que ela vai estudar? Como que ela vai estudar a Constituição? Como ela vai fazer as defesas dela com base na Constituição, se ela não tem a Constituição mais? Então, quando eu estabeleço uma cláusula de inalienabilidade, eu estou impedindo a pessoa que vai receber aquele bem de dispor daquele bem. A Ludmila, ela pode alugar, tá bom? A Constituição. Beleza? Ela pode deixar o pessoal tirar cópia da Constituição e ela pode cobrar pelas folhas que o pessoal vai tirar cópia. Mas vender a Constituição, jamais. Tá bom? Enquanto ela estiver viva, a Ludmila não vai poder vender a Constituição. Tá bom? A mesma coisa com o filho pródigo, que gasta tudo. Então, o pai pode fazer a cessão do bem em testamento com uma cláusula de inalienabilidade, tá? Então, a Ludmila, eu vou deixar para a Ludmila tanto a Constituição como uma fazenda, beleza? Tá, Ludmila? Eu vou deixar uma fazenda para você lá no Mato Grosso, beleza? Na beira de um rio, assim, grande, tá? No Pantanal, 90% da fazenda é só reserva. Já imaginou que maravilha? Lá tem onça, lá tem arara, sabe? Lá tem água, bastante água. Beleza? Eu tô deixando para você. Mas eu aviso o seguinte, Ludmila, você vai receber, tá bom? Tá aqui no meu testamento. Mas você nunca vai poder vender. Você nunca vai poder doar. Você não vai poder usar essa fazenda como garantia de nada. Combinado? Combinado. Só que manter a fazenda tá ficando muito caro para a Ludmila. Tá? A Ludmila tem que sair daqui, ela tem que pegar um avião, tá bom, Ludmila? Ir lá para Cuiabá. Aí lá de Cuiabá você pega 5 horas de estrada. Depois de 5 horas de estrada, você vai pegar mais 6 horas de barco. Tá bom, Ludmila? Para você chegar lá na fazenda para ver se tá tudo bem com a fazenda. E o que você vai tirar daquela fazenda? Praticamente nada, porque lá é tudo reserva, tá? Você não consegue plantar nada, não tem estrada que passe perto, não tem
como chama quando é não tem porto, tá? Próximo para você poder escoar a produção. Tem nada, não tem como colocar gado, nada. Você não está tendo um prejuízo com essa fazenda? Nesses casos, quando o bem ele se tornar um estorvo, tá? Para a pessoa que recebe o bem, pode-se ajuizar uma ação para que a cláusula de inalienabilidade seja revogada, tá bom? Então, você pode entrar com um pedido judicial para que o juiz revogue aquela cláusula. E você vai falar, doutor, olha só para chegar lá, eu gasto R$ 3.000, só para chegar. Eu gasto 3.000 para ir, 3.000 para voltar. Lá não tem energia elétrica. Então, eu tenho que levar diesel para colocar num gerador velho que tem lá. A casa está caindo aos pedaços. Para construir uma casa nova naquela fazenda, eu vou gastar pelo menos 50.000. Eu não tenho de onde tirar. Esse bem que me foi deixado, ele é um estorvo para mim. E aí o juiz, então, pode autorizar a venda do imóvel. Também, tá bom? Juiz também pode autorizar a venda do imóvel se você for comprar outro imóvel com aquele dinheiro. E aí, esse imóvel novo que você comprar também vai ter uma cláusula de inalienabilidade. Porque o bem originário tinha a cláusula, tá bom? Se você usar o dinheiro daquele bem que tinha cláusula de inalienabilidade para comprar um outro bem, aquele outro bem também vai ter cláusula de inalienabilidade. Combinado? Mas digamos que não. A Ludmilla, ela tá feliz com a fazenda, tá? Ela tá gastando dinheiro lá na fazenda, mas ela tem muito dinheiro, sabe, gente? Ela tem muito dinheiro. Então, naquela fazenda ali, ela tá feliz com aquela fazenda, porque ela vai fazer daquela fazenda ali uma reserva ambiental para colocar animais que são feridos nos incêndios do Pantanal. Então, ela está feliz, ela está montando uma ONG que vai cuidar dos animais. Ok? Só que o que acontece? A Letícia deixa uma pessoa cuidando lá daquela fazenda. Porque ela falou assim: olha, esse meu plano da ONG é para mais um tempo, né? Primeiro eu tenho que terminar de formar, tenho que fazer ali um pezinho de meia. E aí ela deixa uma pessoa lá na fazenda. A Ludmilla fez contrato com essa pessoa? Não. Aí o que essa pessoa que está lá fez? Construiu uma casinha, tá? Aí ela levou a família para morar com ela, viu? O rapaz lá levou a família para morar com ele. Aí ele pegou um pedacinho de terra lá da fazenda, cortou a madeira e fez uma horta. Depois dessa horta, ele fez um cercadinho e colocou ali uma vaquinha para ele tirar um leite, tá? Uma vaquinha para ele tirar um leite. Aí ele colocou umas galinhas também, que era para matar ali os bichos, né? Escorpião, cobra que aparece. E aí ele foi desmatando mais um pouquinho ali a área e foi aumentando as vaquinhas dele. Foi aumentando a casa, tá? Depois de 15 anos que ele estava lá, a Ludmilla aparece. E aí, fulano de tal, vim aqui, né? Que agora eu vou montar minha ONG na minha fazenda. E aí ele fala assim para Ludmilla: ó, dona Ludmilla, doutora Ludmilla, então, eu já estou aqui há 15 anos, cuidando dessa sua terra aqui, tudo. A senhora nunca me deu R$ 1, disse que eu podia aqui cuidar, podia cortar madeira, podia colocar umas vaquinhas aqui. Então, agora essa terra é minha. Já consultei um doutor lá na cidade e essa terra é minha. A terra da Ludmilla está sujeita a uso capião? E aí, Ludmilla, as terras que eu deixei para você, elas estão sujeitas a uso capião? Sim, tá bom?
A cláusula de inalienabilidade não tem nada a ver com o uso capião. Porque a uso capião, ela é uma forma de aquisição originária da propriedade. Ok? Então, aquela pessoa que tem a posse lá da fazenda que eu deixei para a Ludmilla, tá bom? Aquela pessoa que tem a posse, que faz lá de sua residência, ela está adquirindo a cada ano a propriedade daquele imóvel por meio da uso capião. Tá bom? Então, a uso capião não tem nada a ver com a cláusula de inalienabilidade. Tá? A pessoa está lá no imóvel, está adquirindo a propriedade daquele imóvel, se a Ludmilla não fizer nada. Tá bom? E a Ludmilla vai perder a fazenda pela uso capião. Tá bom, Ludmilla? Porque a uso capião, então, é uma forma originária de aquisição da propriedade. A Ludmilla vai poder chorar depois? Não. Tá bom? Não vai poder chorar. Vai alegar que aquela fazenda tinha uma cláusula de inalienabilidade? Já não vai fazer a menor diferença. Ok? Já não vai fazer a menor diferença. Modalidades dessa cláusula de inalienabilidade. Ok? Nós temos a modalidade absoluta, que é essa que eu deixei para a Ludmilla, tá bom? Essa é a absoluta. Ludmilla, você não pode vender essa fazenda para ninguém, ok? E nunca, enquanto você viver, você vai ficar com essa fazenda. Você não pode vender para ninguém. Tá bom? Essa é a inalienabilidade absoluta. Essa é a regra. Tá bom? Essa é a regra. Você não pode vender a fazenda para ninguém. Nós temos a inalienabilidade relativa. Eu posso falar o seguinte, Ludmilla, olha, eu estou deixando para você uma fazenda que 90% da fazenda é reserva ambiental. Tá bom? Você pode vender? Pode, mas só 10%. Tá bom? Só 10% você pode vender. E você também só pode vender para determinadas pessoas. Você vai poder vender para suas amigas, a Letícia, tá bom? Que te conhece, então você pode vender para a Letícia. Você pode vender para a Lucilene, tá bom? Mas só para essas duas. E você só pode vender 10%. Ok? Essa é uma inalienabilidade relativa. A inalienabilidade vitalícia é enquanto o legatário, aquele que receber o bem, viver. Tá bom? Então, enquanto o legatário viver, então, enquanto a Ludmilla viver, ela não pode vender o imóvel. Tem exceção? Tem. O imóvel virou um estorvo para Letícia, tá bom? Os gastos que ela tem com o imóvel, os gastos são maiores do que ela tem de rendimentos. A Letícia quer vender porque ela vai comprar uma fazenda mais próxima, tá? Pode ser, pode fazer isso. Mas ela é vitalícia enquanto a Letícia viver. Quem vai poder vender depois sem cláusula nenhuma? Os herdeiros da Ludmilla, tá? Inalienabilidade perpétua. Essa nós não admitimos no direito brasileiro. A inalienabilidade perpétua é aquela que vai passando de geração para geração. Então, ó, Ludmilla, eu vou deixar para você, tá? Você não pode vender. Aí, quando você falecer, vai para os seus filhos. Seus filhos também não podem vender. Aí, seus filhos falecem, vão para os seus netos. Seus netos também não podem vender. Seus bisnetos, seus tataranetos,
seus e aí vai. Ok? Então, essa inalienabilidade perpétua, ela não é admitida no Brasil, por quê? Porque ela vai ferir o princípio da função social do imóvel, tá bom? O imóvel, ele tem que movimentar. Se ele está parado ali, que ninguém está mexendo, passa para quem vai cuidar daquela terra, quem vai fazer daquilo ali alguma coisa, que vai render alguma coisa. Não só em termos financeiros, não é? Mas às vezes é uma ONG que vai para lá, que vai cuidar daquela mata, tá? Ou não, vai ser um fazendeiro que vai derrubar aquilo ali tudo e vai plantar soja, ou vai colocar boi ali no pasto, tá? Então, nós não admitimos essa inalienabilidade perpétua. E nós temos, por fim, a inalienabilidade, tá? Inalienabilidade temporária, que vai ser sobre uma condição ou termo. Eu falo o seguinte para Ludmila: Ludmila, olha, eu vou deixar, tá, essa fazenda para você com cláusula de inalienabilidade até o seu neném nascer. E aí? Isso é uma condição ou é um termo, Ludmila? Agora eu te peguei, hein, Ludmila? Quero ver o que você está fazendo nessa pandemia. E é termo? Eita, Ludmila! Já falaram que é termo. E aí, Ludmila, o que você andou fazendo nessa pandemia? Ludmila, era para praticar o isolamento social, Ludmila. Tá bom? Então, você vai ter essa fazenda inalienável até o seu neném nascer, Ludmila. Isso pode ser uma condição se a Ludmila não estiver grávida, ou pode ser um termo. A Ludmila está grávida e a qualquer momento ela pode ter um neném. Tá bom, Ludmila? Amém, não é? E Fernando, cuidado, hein? Tá bom? Então, a inalienabilidade também pode ser temporária. A regra é a inalienabilidade absoluta e vitalícia. Você não pode vender para ninguém e nada daquele bem tá fora, né, Ludmila? Não pode vender nada daquele bem para ninguém e você vai ter aquele bem enquanto você viver. Tá bom? Ok? Vamos. Ih, Fernando. Ih, Ludmila, o negócio tá feio aqui, viu? Vamos lá. As cláusulas restritivas, seja ela a da inalienabilidade ou as outras que eu vou falar, elas precisam estar no testamento, tá bom? Elas precisam estar no testamento. E você precisa justificar por que você vai deixar aquele bem com essa cláusula de inalienabilidade. Então, eu preciso falar. Por que eu vou deixar essa cláusula de inalienabilidade para Ludmila, do bem que eu vou deixar para Ludmila? Olha, eu vou deixar esse bem com cláusula de incomunicabilidade, porque a Ludmila, ela, aí você sabe, né? Ela é meio assim, meio pródiga. Então, eu preciso preservar alguma coisa para Ludmila. Tá bom? Então, eu preciso justificar, tá? Por que eu vou deixar essa cláusula? Se não, essa cláusula restritiva ela pode ser nula ou perder a eficácia. Beleza? Próxima cláusula de incomunicabilidade. A Letícia, desculpa, Letícia, a Ludmila, então, resolve se casar com o Fernando, não é? Que essa pandemia aí, o negócio, tá? Foi bravo, né, Ludmila? Você aceitou os cortejos do Fernando, depois de muito tempo, assim, você aceitou.
e resolveram se casar. Regime comunhão parcial de bens. Beleza, Ludmila? Ó, só tô brincando, tá, Ludmila? Não fica brava comigo, não. Ok? E aí eu vou deixar esse bem para Ludmila. E eu vou falar o seguinte. Ludmila, ó, casamento você não quer, né, Fernando? Ah, tá, tô vendo. Tá, filho você quer, mas casar não, né? Muito bonito. Vamos lá. Aí eu falo para Ludmila o seguinte, ó, Ludmila, eu vou te deixar essa fazenda, mas com cláusula de incomunicabilidade. O que é isso? Eu estou dizendo para Ludmila o seguinte, Ludmila, essa fazenda é sua, não é do casal, não é para o Fernando. Fernando é muito espertinho, sabe? Então, essa fazenda é só sua. Ela é bem particular da Ludmila. Ela não vai entrar numa divisão de bens, por exemplo, em caso de um divórcio, porque ela é só sua, ok? Então, quando eu falo em incomunicabilidade, eu estou dizendo que aquele bem que vai ser deixado para Ludmila vai ser um bem particular. Não vai se comunicar com os bens do casal, com os bens da família. Tá bom, Fernando? Que é para você não ficar de olho na fazenda que eu vou deixar para Ludmila. Tá bom? Então, a cláusula de incomunicabilidade vai determinar que aquele bem, ele é só da pessoa que recebeu. Tá bom? Não se comunica com os bens familiares. Não adianta depois o Fernando gritar, xingar, berrar, nada. Ele não vai ter direito à metade daquele bem, em caso de divórcio. Tá bom? Professora, mas eu vou ter direito ao bem, alguma parte desse bem? Aí me pergunta o Fernando, não é? Sim, Fernando. Sim. Se a Ludmila falecer, você não é herdeiro dos bens particulares? É, tá bom? Você passa a ser herdeiro dos bens particulares. Então, você vai dividir com os outros herdeiros que vocês vão ter, os filhos que você tiver com a Ludmila, vocês vão dividir esse bem, tá bom? Então, Fernando, você já sabe o que você tem que fazer para ficar com um imóvel, não é? Aproveita, tá bom? Ok? Então, o bem passa a ser bem. Opa, eu não falei isso não, Fernanda, eu não falei isso não. Tá? O bem passa a ser particular da Ludmila. Meu Deus! Tá bom? Tá bom? O bem passa a ser particular. Ele não se comunica em caso de divórcio. Beleza? Ele não se comunica em caso de divórcio. Independe, então, do regime de bens. Não vai se comunicar em caso de divórcios. Beleza? Próximo e última cláusula restritiva. Não vai matar a Ludmila, não, viu, Fernando? Não vai fazer isso com ela, tadinha. Não vai. Impenhorabilidade. Tá? Impenhorabilidade. Esse imóvel que eu vou deixar para a Ludmila não pode ser alvo de penhora judicial. Tá? Então, eu deixei lá o imóvel. Olha só, a Ludmila, ela é minha legatária, tá? Eu vou deixar para ela uma fazenda lá no Mato Grosso, coisa mais linda. Tá? Mas primeiro, eu vou deixar com uma cláusula de inalienabilidade. A Ludmila não pode vender. Mas por quê? Não, a Ludmila é meio pródiga, sabe?
ela é assim, gastadeira, né? Como diz minha avó, gastadeira, não é segura. Então, eu não quero que ela se desfaça desse patrimônio que eu vou deixar para ela. Então, eu vou deixar com cláusula de inalienabilidade. Ela não vai poder vender para ninguém enquanto ela viver. Eu também vou deixar com cláusula de incomunicabilidade. Sabe como é a Ludmilla? Não é ela que está certa. Se ela não está feliz, larga e casa com outro, não é, Ludmilla? É isso daí, não é? Como diz a Gretchen, não é? É melhor casar 17 vezes do que viver 20 anos infeliz, não é, Ludmilla? Então, a Ludmilla, hoje ela está casada com o Fernando. Eu não sei, né, se ela vai ficar com o Fernando muito tempo, se esse Fernando vai fazer a Ludmilla feliz. Então, eu prefiro deixar esse imóvel, tá? Eu prefiro deixar esse imóvel só para Ludmilla. Então, esse imóvel, tadinha da Ludmilla, né? Hoje ela está sofrendo, não é, Ludmilla? A Ludmilla vai ficar com esse imóvel só para ela, porque aí se ela se separar e casar depois, aí não vai ter que brigar por esse imóvel na justiça, não vai ter que deixar metade, tá? Então, vou deixar lá com a cláusula de incomunicabilidade. E também vou deixar com uma cláusula de impenhorabilidade. Sabe o que é? Como ela é muito gastadeira, vai que ela faz uns empréstimos aí no banco, e aí o banco resolve executar, e pega a fazenda, não é? Para penhora, né? E tem hora fazenda. E aí? Nem aí a Ludmilla também vai perder a fazenda porque não paga as dívidas dela. Então, ó, também vai ficar com uma cláusula de impenhorabilidade. Porque aí a Ludmilla não vai perder essa fazenda de jeito nenhum. Tá? Tá bom assim, Ludmilla? Tá, não é? Você, então, não vai poder vender. Essa fazenda não vai se comunicar com os bens familiares e também não vai ser alvo de penhora judicial. Tá bom? Tá. Tem exceção? Tem. Tem exceção. E se eu deixar dívidas? Se eu deixar dívidas, a fazenda que eu deixo para a Ludmilla como legado poderá ser alvo de penhora. Poderá ser vendida para pagar as minhas dívidas. Ok? E tem mais. E se a Ludmilla não pagar o imposto? E agora, Ludmilla, sabia que você tem que pagar o imposto de terra também? ITR. É ITR, é. Imposto Territorial Rural, alguma coisa assim. Você tem que pagar o ITR. Sabia disso, Ludmilla? Se você não paga o ITR, sabe o que vai acontecer? Vão executar e penhorar o imóvel. Tá bom? Isso acontece com o que também? Com aquelas dívidas de IPTU. Então, se eu não pago o IPTU da minha casa, o GDF pode vir aqui e penhorar minha casa. Pode penhorar minha casa. Porque a dívida não é da pessoa que mora na casa, é do imóvel. Dívida condominial. Ah, eu moro aqui num condomínio, eu moro num condomínio. Se eu deixar de pagar o condomínio pode executar? Pode. Vai executar e vai pedir a penhora de quê? Do imóvel, para pagar aquelas taxas condominiais. Tá bom? Então, ainda que exista a cláusula de impenhorabilidade, você deve tomar cuidado com as exceções, que são as dívidas que o legatário, que o testador deixou, as dívidas do próprio imóvel, tá bom? Então, as dívidas que são próprias do imóvel. O que
também pode ser penhorado os frutos e os rendimentos daquele bem. Então, eu deixei para a Ludmila a fazenda, tá? O que a Ludmila fez? Ela fez um contrato de aluguel, tá? Com uma ONG, tá bom, Ludmila? Tá? Você fez um contrato de aluguel com uma ONG, a ONG vai te pagar todo mês 100 mil reais. Nossa, que ONG que tá boa essa, né, Ludmila? Pagando 100 mil reais, tá? Essa ONG, então, vai te pagar todo mês 100 mil reais. Beleza? A justiça pode mandar penhorar os 100 mil reais que você recebe? Pode, tá? Não pode penhorar o imóvel, mas pode penhorar os frutos e rendimentos daquele bem. Nossa Senhora, todo mês ela compra uma Hermès, é? Eu não tenho isso não, gente. Isso aí é para quem ganha muito dinheiro, tá? Eu não tenho, não. Tá bom? Quais são as hipóteses que nós admitimos aqui na impenhorabilidade? Vitalícia, ok? Vitalícia, então vai valer enquanto a Ludmila viver, ou temporária. E aí a temporária ela pode ser a termo ou a condição. Tá bom? Feirinha do Pedregal, sei. Beleza, pessoal? Alguma dúvida com relação às nossas cláusulas? Então, lembrando, são 3. Inalienabilidade, não pode vender, não pode doar. Incomunicabilidade, não vai se comunicar com os bens familiares. E impenhorabilidade, não pode ser alvo de penhora judicial, com as exceções de dívidas de quem deixou o bem, dívidas do próprio imóvel ou os frutos e os rendimentos. Posso continuar? Legado. Legado, o que é o legado? É a coisa. É a coisa que eu deixei para alguém lá no meu testamento. Eu não deixei para a Ludmila a Constituição? Deixei. Isso aqui é um legado. Tá bom, Ludmila? Um legado. A fazenda que eu deixei para a Ludmila também é um legado. A garrafinha aqui de água que eu vou deixar para a Letícia é um legado? É um legado. Tá bom? Então, toda disposição testamentária que determina quem vai ter a posse e a propriedade de um bem após a minha morte é o legado. Ok? Aqui eu trouxe para vocês da cadeira dos meus sonhos. Tá bom? A cadeira dos meus sonhos é essa daí que eu deixei para vocês. Ela chama Poltrona Mole, do Sérgio Rodrigues. Sérgio Rodrigues é um design brasileiro que já faleceu e que fazia móveis, tá? E aí ele fez essa cadeira, esse modelo. Só pode haver legado sobre os bens não incluídos na legítima. É exato. Wagner, exato. Nós não mexemos nos bens da legítima, tá? Então, eu vou pegar lá, meu patrimônio. Meu patrimônio é de 120 mil reais, tá bom? 60 mil reais está lá a título de proteção de legítima. Eu não mexo, eu não falo quem vai receber, eu não faço nada. 60 mil reais. Os outros 60 mil, esse eu posso dispor da forma que eu quiser, tá? Esse eu posso dispor da forma que eu quiser. E eu vou dispor como? 2 cadeiras. Cada cadeira custa 30 mil. Tá? 30 mil, então, eu vou pegar 2 cadeiras, 60 mil. Meu patrimônio que eu posso dispor são 2 cadeiras, então. 2 poltronas, tá? Não é só cadeira, não. São 2 poltronas que já estiveram expostas no MoMA,
lá de Nova York, tá? No Museu de Arte Moderna de Nova York. Então, não são só, assim, 2 poltronas. Beleza? Então, o meu legado, aquilo que eu vou dispor em testamento, vai ficar completamente separado daquilo que é de proteção de legítima. Tá bom? Terminologias. Desculpa. Legante ou testador é quem faz o testamento, é quem vai deixar os bens, tá? Então eu vou deixar para Ludmila a fazenda. Eu sou o legante. A Ludmila é quem? O legatário, porque ela é a beneficiada daquele legado. E aí eu vou ter o pré-legado ou legado precípuo, que é quando o meu herdeiro, aquele que vai receber parte dos bens lá da legítima, e também é legatário. Então eu vou falar, olha, para o meu filho, além dos bens que ele vai receber a título de herança, eu também vou deixar uma cadeira, uma poltrona para ele. Esse é o pré-legado. Então, além de herdeiro, ele também é legatário. Ok? E aí eu vou ter o sublegado. O que é o sublegado? É o seguinte: lá na casa do meu irmão, tem um quadro meu. Mentira, não tem não, mas finge que tem. Lá na casa do meu irmão, tem um quadro meu. E aí eu coloco lá no meu testamento. Aquele quadro que eu tenho, que está lá na casa do meu irmão, eu quero que ele vá para o Wagner, tá? Eu gosto muito do Wagner. O Wagner é gente boa, ele faz umas perguntas interessantes. Então, eu quero que aquele meu quadro, que está lá na casa do meu irmão, tá? Que aquele quadro seja entregue para o Wagner a título de legado. Esse quadro é meu? É. Ele está na minha posse? Não. Então, eu mandei a pessoa que está na posse de um bem meu entregar aquele meu bem para uma outra pessoa. É o que nós chamamos de sublegado. O que vai acontecer se o meu irmão não entregar o bem, o quadro, para o Wagner? O que vai acontecer? O meu irmão vai sofrer uma sanção, tá bom? Que pode ser ou a renúncia obrigatória da herança, ou a renúncia obrigatória de qualquer legado que eu tenha deixado para ele. Ok? É uma pena muito séria. Ok? É uma pena civil. É uma pena civil muito séria. Se for um herdeiro, o herdeiro deixa de receber a herança. Vocês conseguem imaginar? O herdeiro ele vai ser excluído da herança, como se ele tivesse renunciado, porque ele não obedeceu à minha vontade. Esse é o sublegado. Ok? Formas ou espécies de legado, tá? São muitas, eu vou falar de todas, mas vou falar bem rapidinha daquelas que são meio que óbvias e vou me adentrar mais nas que são mais importantes. A primeira é o legado de coisa alheia. Eu posso dispor daquilo que não é meu? Eu posso chegar e falar, olha, tadinha da Ludmila. Não, a Ludmila já ganhou muita coisa, né? Quem que vai receber agora as coisas? A Lucilene, tá? Lucilene, então. Lucilene, para você, eu vou deixar a poltrona, tá bom? Aqui, olha que linda dessa poltrona na cor caramelo. Olha só que maravilha, tá? Mas sabe o que é o problema? Eu ainda não comprei essa poltrona. Eu posso doar, ó. Eu posso legar, eu posso deixar como legado
algo que eu não possuo? Não. Tá bom? Mas qual é o momento que eu vou analisar? Eu não, né? Meus herdeiros, meus legatários. Em que momento eles vão analisar se aquele bem é da minha propriedade ou é da propriedade de terceiros? No momento que eu fiz o testamento ou no momento em que eu morrer? No momento em que eu morrer, tá bom? Então, eu coloquei lá no meu testamento. Olha, para a Lucilene, que é a minha melhor aluna de sucessões 2020.2, noturno, eu vou deixar a poltrona mole do Sérgio Rodrigues. Eu não tenho a poltrona hoje. Tá? Não tenho. E aí? Mas e se eu comprar a poltrona em algum momento da minha vida e não revogar esse testamento? Aquela cláusula testamentária vai ser eficaz? Vai. Porque eu tenho que observar qual o momento? O momento da minha morte. Se não, quando eu morrer, quando for aberta a sucessão, eu ter a propriedade daquele bem, eu posso, os meus herdeiros, meus legatários vão receber aquele bem que eu destinei. Mas se eu não tiver de posse daquele bem, se eu não tiver a propriedade daquele bem, aquela cláusula testamentária é ineficaz. Beleza? Então, outra situação. Tá? Ah, é o Wagner, gente, é o meu melhor. Você é o melhor aluno. A Ludmilla é a melhor. A Lucilene é a melhor aluna. Tá? Tá bom? Mas pense pelo lado bom. Quem vai se dar bem nessa história é a Ludmilla, porque ela vai ganhar uma fazenda. Viu? Então, vamos lá. Eu vou deixar... Deixa eu ver quem não está participando aqui. Deixa eu ver quem não está participando da brincadeira, para eu chamar a atenção. A Deilza, para Deilza, eu vou deixar esse protetor solar, fator 60, tá bom? Que é para proteger o seu rostinho, tá bom? Do sol, do melasma, do envelhecimento precoce. Tá bom, Deilza? Eu vou deixar para você, então, esse protetor. Essa cláusula é válida? É. Esse protetor hoje não é meu? Não é da minha propriedade? É. Mas o que acontece? Todo dia eu uso. E aí ele acabou. Aí o que eu fiz? Eu joguei fora. Quando eu morri, existe o protetor? Não. Então, essa cláusula é ineficaz. Tá? Constituição, que eu ia deixar a Constituição para a Ludmilla, tá? Essa aqui é uma edição clássica, tá, Ludmilla? É a primeira Constituição, beleza? Ela foi assinada pelo Ulisses Guimarães, tá? Foi a Constituição que ele leu lá no plenário. Ela é assim clássica. Vou deixar para você. Tá lá no meu testamento. Deixo a Constituição, edição 1, tá? Assinada pelo Ulisses Guimarães para a Ludmilla. Beleza? Mas sabe o que aconteceu, Ludmilla? Eu fui ficando sem dinheiro, sabe? E aí me ofereceram 10 mil reais na Constituição. Poxa, 10 mil reais eu pago umas dívidas, né? Meu cartão de crédito veio alto. Tá bom. Vendi a Constituição. Ela não é minha mais. Eu posso continuar com aquela cláusula no meu testamento? Aquela cláusula do meu testamento, ela é eficaz? Eu posso dispor de bens que não são meus? Não. Então, aquela cláusula vai perder a eficácia se no momento do meu falecimento eu não tiver a propriedade do bem que eu deixei a título de legado. Tá bom? Legado de coisa comum. É esse.
Deixo para a Deilza o protetor solar. Tá bom? Ah, não, desculpa. Esse não. Esse é a título singular, desculpa. Legado de coisa comum. Tá? Legado de coisa comum, desculpa. Eu tenho parcelas na sociedade de uma empresa. Eu tenho cotas. Eu sou sócia de uma empresa. Beleza? Eu quero deixar as cotas que eu possuo para o Fernando, que vai casar com a Ludmilla, então eles têm que ter alguma coisa, não é? Vou deixar para o Fernando, então, vou deixar para o Fernando as cotas que eu tenho nessa empresa. Tá bom, Fernando? Tá? Se não quiser, eu passo para a Beatriz, viu? Acho que a Beatriz quer. Tá? Eu posso deixar essas cotas? Depende. Nós vamos ter uma divergência na jurisprudência e na doutrina. Parte da jurisprudência não está pacificado. Parte da jurisprudência, a Beatriz diz que quer. Parte da jurisprudência vai entender o seguinte: você não pode deixar algo que você não tem a totalidade. Eu posso deixar a Constituição. Eu não tenho a totalidade da Constituição? Tenho. Mas só a metade da Constituição eu não posso deixar. Eu tenho um apartamento. Mas esse apartamento eu comprei com a minha irmã. Então, é metade meu, metade da minha irmã. Eu posso deixar? Parte da doutrina e da jurisprudência vai falar que não. Eu não tenho um apartamento como um todo. Como que eu vou deixar um imóvel se eu não tenho a integralidade desse imóvel? Ok? Mas a outra parcela vai entender o seguinte: olha, claro que pode. Você vai deixar a cota à parte que você possui. Então, para o Fernando, eu vou deixar a cota à parte que eu possuo daquela empresa. É a totalidade da empresa? Não, é aquela cota à parte. Tá bom? Isso é legado de coisa comum. Tá? É a fração de algum bem. Legado de coisa genérica. Cuidado. Legado de coisa genérica é diferente de legado de coisa alheia. Tá? No legado de coisa alheia, eu vou especificar. Eu vou falar. Deixo para a Lucilene, minha melhor aluna de sucessões, tá bom? Deixo para a Lucilene, minha melhor aluna de sucessões, a poltrona mole do Sérgio Rodrigues. Eu não especifiquei? Especifiquei. Tá? Isso é legado de coisa alheia. Eu tenho a poltrona? Não. Se um dia eu tiver, a Ludmilla, a Lucilene vai receber. Mas eu também posso falar o seguinte: deixo para a Beatriz um cavalo. Eu falei o que é o cavalo? Eu falei a raça do cavalo? Eu falei, sei lá, o registro do cavalo? Eu falei o número do brinco do cavalo? Eu falei se o cavalo era marrom, bege, ou se ele era manga larga machador? Não. Eu só falei que eu vou deixar para a Beatriz um cavalo. Tá? Eu não especifiquei qual é o cavalo. Eu não disse qual é a raça do cavalo. Eu não disse quantos anos tem o cavalo. Eu só disse um cavalo. E aí? E quando eu deixo como legado algo genérico? Eu vou deixar uma casa. Eu falei qual é a casa? Eu dei o endereço lá da casa, falando, olha, vai ser a casa tal, com tantos metros quadrados. Não. Isso é um legado de coisa genérica. Quando isso acontece, os meus herdeiros vão ter de providenciar aquele bem.
seja dentre os bens que eu já possuo, ou eles vão ter de comprar um bem para suportar, um bem para satisfazer a minha última vontade. Se só tiver um, ok. Se só tiver um, você já sabe qual é o bem. Deixo aquele cavalo que eu tenho lá na fazenda. Título singular. Porque eu estou especificando qual é o bem. Agora, imagina que eu tenha um aras. Eu tenho lá, ó, vou falar agora o critério de escolha, Fernando. Eu tenho lá no meu aras 50 cavalos. Bom, hein? Já imaginou? Que beleza, hein? 50 cavalos no aras. E eu falo, deixo um cavalo para a Beatriz. Já sabe que é cavalo, né, Beatriz? Não é égua, é cavalo. Então, já sei que é um cavalo. Quem vai escolher? Os meus herdeiros. Como que eles vão escolher isso? Eles vão pegar todos os cavalos assim, vão enfileirar, da ordem do mais baratinho para o mais caro, vão enfileirar assim, e o que tiver no meio é o cavalo que vai ser destinado para a Beatriz. Tá bom? E se eu não tiver cavalo nenhum? Meus herdeiros vão ter de providenciar um cavalo que seja num valor razoável de mercado e entregar para a Beatriz a título de legado. Tá bom? Confunde-se com legado de coisa alheia? Não. Por quê? Porque no legado de coisa alheia eu vou especificar aquilo que eu não possuo. Tá bom? Os herdeiros vão ter de comprar, tá? Sacanagem não. Tá bom? O legado de coisa genérica, eu apenas digo, olha, vou deixar para o Wagner, vou deixar para o Wagner uma caneta. Opa, uma caneta. Legado de coisa genérica. Quantas canetas eu deixei quando eu morri? 6. Meus herdeiros vão colocar uma do lado da outra e vão falar o seguinte, olha, todas aqui são da mesma marca, tá? Mesma idade, foram compradas no mesmo dia. Eu vou embaralhar aqui e vou pegar do meio. Tama, você vai receber a caneta laranja, tá? Não, não é o mais caro e não é o mais barato. É o do meio termo. Várias casas, exatamente. Você vai pegar uma casa, eu tenho várias casas. Tá? Deixo uma casa para a Beatriz. Tá? Eu tenho lá num condomínio várias casas. Eu vou pegar qual dessas casas vale mais, qual dessas casas vale menos. Olha, aqui vale mais, vale 200 mil reais. Aqui vale menos, vale 100 mil reais. Então, eu vou dar para a Ludmilla uma que valha 150 mil reais. Tá bom? Ah, não tem que vale 150 mil reais, porque agora só vai ter mais uma que vale 100 e outra que vale 198. Então, vai uma de 198. Tá bom? É sempre o meio termo. Beleza? Você vai tentar achar uma que esteja ali no meio termo. Nunca pior, nunca melhor. Tá bom? Legado de coisa genérica. Legado de coisa singular, a caneta. Deixo para o Fernando, a caneta Maped, Graphic Pad, extra fina 04 na cor marrom. Título singular. Ok? Deixo para Beatriz. Não, essa não é da Beatriz. Estou confundindo já. Essa aqui é da Ludmilla. Deixo para Ludmilla a Constituição, primeira edição.
assinada pelo Ulisses Guimarães. Ok? Título singular. Beleza? Legado de coisa localizada. Deixa eu ver aqui. Legado de coisa localizada. Legado de coisa localizada. Deixo para a Letícia, que não ganhou nada até agora, não é, Letícia? Não deixei nada para você. Deixo para a Letícia meu conjunto, minhas bijuterias que estão na segunda gaveta do closet. Esses bens estão sendo por... Não, 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 não. Escuta essa. Esses bens estão sendo pela nota que tiramos. Eu só ganhei uma caneta. Não, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tá? Tá bom, Wagner. Eu vou arrumar outra coisa aqui. Então, eu deixo para a Letícia, que não ganhou nenhuma caneta, tá? Ó, a Beatriz está falando que ganhou um cavalo, mas não sabe nem qual cavalo que é, não é? Então, eu deixo para a Letícia a minha coleção de bijuterias que está na segunda gaveta do closet, tá? Segunda gaveta no closet. A Letícia vai poder receber as que estão na terceira gaveta do closet? Não. Só as que estão na segunda. Só as que estão na segunda gaveta do closet. Tá bom? Então, quando eu falo de legado de coisa localizada, eu estou especificando onde aquele bem está. Beleza? Tá? Então, eu estou especificando onde aquele bem está. Aí eu vou deixar para o Wagner a minha coleção de livros jurídicos. Melhorou, Wagner? Vou deixar para o Wagner a minha coleção de livros jurídicos. Vou até te mostrar, ó. Olha lá a coleção de livros que você vai ganhar, até um pouco desatualizada, mas você vai ganhar, tá? Deixo para o Wagner, então, a minha coleção de livros jurídicos que está no escritório. Então, isso significa o quê? Que se tiver outro livro jurídico em qualquer outro lugar da casa, aquele livro não é do Wagner. São só os... Tem um pouquinho aqui também, tá, Wagner? São só os livros que estão no escritório. Fernando, mentira, você não ganhou uma caneta. Ó, você ganhou Casar com a Ludmilla, tá? Você ganhou as cotas da empresa. Você não vem que não tem, tá? E a Deilza, coitada? Foi isso mesmo, Deilza, a embalagem de protetor usado. Tá bom? Então, legado de coisa localizada está especificado onde aquele bem está. O que não estiver naquele lugar não é legado, tá? Agora, vamos lá, então, vamos melhorar, não é? A vida da Deilza, tá? Deilza, tadinha, foi a que ganhou menos, não é, Deilza? Ah, eu estou esperando chegar no legado de notas, não é? Será que vai chegar aí no momento que vai ter o legado de nota, né? Para aumentar a nota? Esse não tem. Mas tem um legado de crédito ou de quitação de dívida. O que é o legado de crédito? Eu falo o seguinte para a Deilza. Deilza, olha só. Fulano de tal está me devendo 50 mil reais. Eu vou te dar esse crédito, tá? Então, agora, o fulano de tal não deve mais para mim. Ele vai dever para você 50 mil reais. Beleza? Isso é o legado de crédito. Então, eu passo esse crédito que eu tenho com alguém para a Deilza.
Tá bom, não tá, Deilza? Cinquentinha? Tá bom, não tá? Beleza, vai ter de cobrar dele. Vai ter de cobrar. É o ônus. É o ônus de receber o crédito. Mas, por outro lado, tá? Eu posso dar um legado de quitação de dívida. Sabe o fulaninho que está me devendo 50 mil reais? Então, eu vou deixar como legado para ele aquela quitação daquela dívida. Ele não precisa mais me pagar, nem pagar meus herdeiros. A dívida está quitada, tá? Então, eu tenho um legado de crédito e o legado de quitação de dívidas. E o pior dos legados, o legado de alimentos. Por que esse é o pior? Porque os alimentos vão incluir casa, saúde, alimentação, vestuário, vai incluir cultura, viagens, escola, tudo para uma criança, ok? Até 18 anos. Se eu não falar nada, é o resto da vida, ok? Então, por exemplo, eu falo assim, Deilza, deixo para a filha da Deilza um legado de alimentos. Meus herdeiros estão. Meus herdeiros, eles vão ter que providenciar no limite da herança que eu deixei para eles, tudo isso para a filha da Deilza. Então, casa para ela morar, plano de saúde, remédio se ela precisar, comida para ela comer todos os dias, escola para ela estudar, roupa para ela vestir, viagens para ela fazer, cinema, tudo para a filha da Deilza. E eu não falei nada. Então vai ser para o resto da vida da filha da Deilza. Isso que é herança, não é, Deilza? E meus herdeiros vão ser responsáveis por cuidar disso, desse legado, enquanto durar a herança que eu deixei para eles. Então, se eu deixar para os meus herdeiros R$1 milhão, meus herdeiros vão ter que gastar com a filha da Deilza até R$1 milhão. Se eu deixei R$10 milhões, meus herdeiros vão ter que cuidar da filha da Deilza até gastar 10 milhões de reais, ou enquanto a filha da Deilza sobreviver, viver. Isso que é herança, não é, Deilza? Essa é o legado de alimentos. Quem não gosta disso? Os herdeiros. Tá bom? Legado de usufruto. Já que o Fernando está reclamando, vou deixar para o Fernando um legado de usufruto. Olha só, Fernando, eu tenho uma casa, tá? Deixa eu ver onde eu posso ter. Eu tenho uma casa lá no Lago Sul. Tá bom, Leandro? Ou Fernando? Tem uma casa lá no Lago Sul, com piscina, ponta de picolé, tem um deckzinho assim, você pode colocar sua lancha, tá bom? Beleza. Eu não vou te dar a casa, não. Eu vou te deixar um legado de usufruto. Você vai poder usar, fruir, gozar daquela casa lá o tanto que você quiser. Se você quiser alugar a casa e receber o aluguel, você pode. Se você quiser morar lá, você pode, tá bom? Você pode fazer o que você quiser com a casa, desde que você não destrua a casa, tá bom? Você não pode vender a casa, porque você só tem um legado de usufruto, tá? Mas você pode alugar, você pode morar, tá bom? Esse aí é um legado de usufruto. Festa com o pessoal da faculdade todo fim de semana, não é? Na beira do lago, não é assim? Então, isso é um legado de usufruto. Legado de imóvel é o bem, é a casa, é o lote, é a lancha,
tá? Ou dependendo do tamanho do barco, o barco pode ser um bem imóvel, não é? É o avião, tá? Isso é o legado, tá bom? De imóvel, tá? Então, se eu tô lá, eu deixo para eu deixo para o Wagner, coitado, só vai receber um monte de livro velho, né? Que não serve mais para nada, né? Só para ocupar e juntar poeira. Então, eu vou deixar para o Wagner um lote, tá? Eu vou deixar para o Wagner um lote. Só que aí eu comecei a construir no lote, construir uma casa no lote, tá? Mas eu deixei um lote para o Wagner. Mas comecei a construir. E aí? O Wagner vai receber a casa também? Ou ele só vai receber o lote? O que é dele? Eu posso chamar a casa como um acessório do principal, o lote? E aí? O que vocês acham? Nós temos de observar sempre aquela regra: o acessório integra o principal. Mas uma casa é acessório de um lote? Tá? Fica a perguntinha no ar. Digamos que no momento que eu fiz o testamento, eu falei o seguinte: deixo para o Wagner aquele lote, tá? Aquele lote e uma casinha que eu estou construindo lá de 100 metros quadrados. Beleza, não é? Já estou avisando que eu estou deixando o lote e a casa. Só que depois eu comecei a construir na casa mais. Subi um segundo andar, fiz um banheiro, tá? Fiz em cima uma suíte grande, fiz um puxadinho, fiz um escritório. Ficou uma casinha assim, ó, 350 metros quadrados, fantástica. E aí? E esse extra que eu coloquei na casa também vai ficar para o Wagner? Vai. Porque nesse caso, o acessório, que foi o extra que eu fiz, vai integrar o principal. Depende, tá? Depende, Fernando. Às vezes não, às vezes você pode investir muito que ele vai integrar, tá? Tá bom? Então, tomem cuidado quando você for falar de legado de imóvel com aquilo que você deixa no momento que você faz o testamento, com aquilo que você entrega no momento que você falece. Beleza? E por fim, legado em dinheiro, tá? Para todos os demais alunos que eu não deixei nada a título de legado, eu vou deixar 50 mil reais em dinheiro vivo a título de legado. Beleza? Então, esses são os nossos legados. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos lá, tem mais. Legado alternativo. Esse eu dou a escolha. Sabe a história do cavalo? Deixo para a Beatriz um cavalo. Pois é, agora eu vou falar para a Beatriz. Deixo para a Beatriz ou cavalo manga larga machador, aquele ali que tem o registro número tal. Troco o meu casamento pelos 50 mil. Vamos lá, então, Beatriz, olha, você vai poder escolher. Ou você vai receber aquele manga larga machador, bonito, tá? Cavalo lá que trota bonito, tá? Ou o pangaré, o vasinho, tá? Que era o cavalo que passeava com meu sobrinho quando meu sobrinho era pequeno. E aí, você vai poder escolher. Isso é legado alternativo. Você quer o manga larga machador ou você quer o vasinho? É aquele negócio, né? Já viram aqueles programas que a pessoa fica dentro do negócio, né?
É sem escutar? Sim! Não! E aí? Você troca, Beatriz, o manga larga machador pelo vasinho? Não, ela quer o manga larga. Tá bom? Legado puro ou legado acidental puro. Deixo o cavalo manga larga machador para Beatriz. Legado acidental. Se a Ludmilla tiver um menino, tá? Tiver um menino, ela vai receber o legado X. Se ela tiver uma menina, ela vai receber a fazenda. Tá? Se a Ludmilla não casar com o Fernando, além da fazenda, ela vai ganhar um monte de cavalo para ela cuidar no Aras. Tem um Aras. Tá? Sim, Ludmilla. Condicional, a termo, a prazo, com encargos ou sem encargos. Então, eu também posso fazer o legado com elementos. Eu posso condicionar o recebimento daquele legado a alguma coisa que alguém faça por mim, tá? Ou para outra pessoa. Se a Ludmilla deixar de casar com o Fernando, ela vai receber a fazenda. Isso é um legado com encargos acidentais modais, tá? Ou com encargos. Tá bom, Ludmilla? Porque vai ser um fardo para você largar o Fernando para receber a fazenda. Tá? Condicional. Né? Condicional. Ou a termo, não é? Se a Ludmilla ganhar um neném, aí eu não sei, né? Se é condicional ou é a termo, não é, Ludmilla? Aí você que fala, tá bom? Você recebe aquele bem. Tá bom? Ó, ele estava trocando o casamento por 50 mil, fácil, não é? Se ele está trocando o casamento por 50 mil, você deixa de casar com ele para ganhar um monte de coisa, não é? Você vai sair no lucro. Não é um ônus, é um bônus. Não é um ônus, é um bônus. Quais são os efeitos dos legados? Os efeitos dos legados são o seguinte: você passa a ter a propriedade do bem no momento que o legante morre. Então, no momento que eu morrer, todos vocês vão ter a propriedade desses bens que eu falei para vocês. Tá bom? Então, morri, fechei os olhos, morri, acabou. Vocês passam a ter a propriedade dos bens. Mas a posse, ela só vai ocorrer depois da decisão judicial do inventário. Ou se você ajuizar uma ação reivindicatória contra o meu espólio. Tá bom? Então, a propriedade, ela passa a ser de vocês no momento em que eu faleço. Faleci, vocês têm a propriedade. Mas a posse, somente após decisão judicial. Ok? Ok? Caducidade do legado. Falei mais cedo da caducidade do legado. Caducidade é diferente de invalidade. Beber um pouquinho de água, que eu estou ficando sem voz. Oi? Ah, tá. Vamos lá. Caducidade é diferente de invalidade. Na caducidade, eu fiz aquela cláusula testamentária dentro das formalidades legais, tá? Então, eu fiz a cláusula direitinho. Era a cláusula lá do nosso caso, do Lúcio e o amigo Carlos, que o Lúcio ia deixar tudo para o amigo dele, que ele ia falar assim, olha, deixo todos os meus bens para o meu amigo do coração, Lúcio. Tá bom? O Lúcio morreu
antes do Carlos. Aquilo não é uma causa superveniente? Então, aquela cláusula que deixava tudo para o Carlos, ela caducou, ela perdeu a eficácia, tá bom? E na invalidade, eu tenho um vício. Eu tenho um vício na formação daquela cláusula, tá? Então, a caducidade significa que, no momento que eu fiz aquele testamento, aquela cláusula era válida, tá? No momento que eu fiz o testamento, que eu deixei para Ludmila, a Constituição que foi assinada pelo Ulisses Guimarães, no momento que eu fiz aquela cláusula, eu tinha a posse e a propriedade da minha Constituição. Não é verdade? Só que por uma situação, uma causa superveniente, um fato superveniente, eu vendi a Constituição e eu não tenho mais aquela Constituição para deixar de legado para Ludmila. E aí, nesse caso, o que aconteceu com aquela cláusula? Ela caducou. Ela perdeu a eficácia. Eu tinha uma cláusula que era válida e que agora ela é ineficaz. E na invalidade, eu vou ter um vício de formação. Desde o início, aquela minha cláusula era inválida. Por exemplo, eu peguei 100% de todos os meus bens e distribuí na forma de legado. Eu posso fazer isso? Não, porque 50% dos meus bens devem ser destinados para legítima. Então, aquelas cláusulas que ultrapassam 50% dos meus bens que eu posso dispor são cláusulas inválidas. Beleza? Tá quase acabando, pessoal. Substituição testamentária. Também falei no início da aula. Eu posso criar no meu testamento a minha própria ordem de vocação testamentária. Eu posso dizer, por exemplo, se a Ludmila não quiser ou não puder receber a fazenda que eu vou deixar para ela, quem vai receber no lugar é a Deilza. Posso fazer isso? Posso, tá bom? Se a Deilza também não quiser ou não puder receber a fazenda que eu deixei para a Ludmila, quem vai receber é o Wagner. Então, eu posso criar da forma que eu quiser a minha ordem de sucessão testamentária, tá bom? A primeira ordem de sucessão testamentária é a substituição vulgar ou ordinária. Aqui é porque ela é comum, tá bom? É essa que eu falo. Olha, se a Ludmila não quiser, vai passar para a Deilza. Não puder ou não quiser, passa para a Deilza. Se a Deilza não quiser ou não puder, vai passar para o Wagner. Mas se o Wagner também não quiser e não puder, eu vou passar para o Fernando. Tá bom? Então, essa é a ordinária ou vulgar. Recíproca. A recíproca, ela vai ser dividida de 3 formas: geral, particular ou singular. Se ela é geral, significa o seguinte: olha, se a Ludmila não puder ou não quiser receber a fazenda, todos vocês vão receber a fazenda no lugar da Ludmila. Tá bom? Então, na geral, eu falo isso. Olha, se a Ludmila não quiser, todo mundo vai receber. Tá? Tá bom? Então, se a Ludmila não quer, todo mundo vai receber. Tá? Particular, eu falo o seguinte:
olha, a Ludmila não quer, tá bom. Se a Ludmila não quiser, então quem vai receber é o Fernando, a Beatriz, a Letícia, o Wagner e a Deilza. Ok? Então, na geral, eu falo, se a Ludmila não quer, todo mundo recebe. Na particular, eu falo o seguinte, se a Ludmila não quiser, quem vai receber? Fernando, a Beatriz, a Letícia, a Deilza e o Wagner. Exatamente. Se não quer, tem um monte de quer, não é isso mesmo? E o que é o singular? Olha, se o que eu deixar para Fernanda, se o que eu deixar para Ludmila ela não quiser, eu vou deixar para o Wagner. Se o que eu deixei para o Fernando, aquela casa para ele usufruir lá no Lago Sul, ele não quiser, vai ficar para o Wagner, então, usufruir aquela casa, tá? Sabe a Letícia? Se o que eu der para a Letícia ela não quiser, tá? Quem vai receber é o Wagner. Sabe o legado de alimentos que eu quero deixar para a filha da Deilza? Se a Deilza não aceitar o legado que eu vou deixar para a filha da Deilza, eu vou passar isso para o filho do Wagner. Tá bom? Então, no singular, tudo que os outros legatários não quiserem ou não puderem receber, vai para uma pessoa em especial, o Wagner. Tá bom? Então, no caso da substituição recíproca, tá? Nós vamos ter 3. Geral, quando se um não quer, todo mundo recebe. Particular, caso uma pessoa não queira, então algumas pessoas vão receber, ok? E na singular, se todo mundo não quiser, ou se aquela pessoa não quer, eu vou passar tudo para uma única pessoa, que é o Wagner. Beleza? Tá acabando, gente. Só mais 2 slides, eu prometo. Revogação e rompimento do testamento. Revogação nós já sabemos. Logo que eu falei o primeiro dia de testamento, eu disse para vocês, o testamento ele é revogável a qualquer momento. Então eu posso pegar o meu testamento, rasgar meu testamento e falar, não quero esse testamento mais. Eu posso pegar o meu testamento cerrado, rasgar meu testamento cerrado, colocar fogo e falar, agora eu vou fazer outro. Tá bom? Então, a revogabilidade, ela é uma das características do nosso testamento. Ok? E o que é o rompimento do testamento? O rompimento do testamento é algo sério. Imagine que o Fernando, tá? Fernando recebeu a título singular, não só o usufruto, mas ele recebeu de legado uma casa no Lago Sul, na beira do lago, tá? Com piscina, sauna, tem uma jacuzzizinha, tá? Ô Fernando, beleza? Assim, um deckzinho que dá para o lago, para você poder colocar sua lancha. Você recebeu a título singular. E aí você pensou o seguinte, quer saber, eu com essa casa aqui, eu vou fazer festa todo dia, eu vou levar uma vida boêmia, tá? Não vou casar, não vou ter filho, nada disso. Eu vou curtir a minha vida. Que maravilha, hein? Ludmila, eu vou te fazer um favor, tá? Acredite, eu estou te fazendo um favor de não deixar você casar com o Fernando, tá? Então, o Fernando, ele vai curtir a vida dele. Beleza? E aí, quando o Fernando tá velhinho, ele nunca casou, ele não teve filhos, tá? Nem nada disso. Ele resolve fazer um testamento e deixar a casa dele, essa casa que ele ganhou, pro Wagner, que é amigo, tá? É amigo dele, amigo do peito, amigo das farras, tá bom? E ele fala assim, olha, Wagner, eu vou deixar aqui minha casa que eu ganhei da professora, que era para eu me divertir demais, viver minha vida doidado, tá? Eu vou deixar essa casa agora para você, porque eu não tenho filho,
Eu não casei, infelizmente meus ascendentes já foram dessa para uma melhor, tá? Eu não quero deixar nada para meus irmãos, porque eles sempre reprovaram a minha vida de boêmio. Vou deixar tudo para você, tá bom? Aí o Fernando vai lá, faz bonitinho um testamento, tá? Testamento público, no cartório, com testemunha, tudo bonitinho. Num belo dia, o que acontece com o Fernando? Passa dessa para melhor numa festinha que ele estava fazendo lá na casa dele, com várias pessoas. Fernando, então, falece. No dia lá do enterro do Fernando, aparece uma moça, olha para o Wagner e fala assim: você que é o Wagner, amigo do peito do Fernando? Aí o Wagner fala: sou eu sim. Então, Wagner, esse menininho aqui, você está vendo? Esse menininho que eu tenho aqui do meu lado? Então, esse menininho aqui é filho do Fernando. O Fernando não sabia, mas eu fiquei grávida dele numa das festas lá da casa dele. E esse aqui é filho do Wagner. Wagner, esse aqui é filho do Fernando. Você olha para a criança e fala assim: caraca, gente, isso aqui não precisa nem de DNA. É a cópia do Fernando. E agora, bebê? Chá revelação, não precisa nada disso, é a cópia do Fernando. E agora? Essa criança que é filha do Fernando vai ter direito a alguma coisa? Vai. Ela é herdeira, não é? Do Fernando? Não é? Mas o Fernando deixou um testamento. E agora? Quando nós temos situações como essa, em que o pai da criança não tinha conhecimento da existência da criança, nós vamos ter a rupção ou rompimento do testamento. Isso significa o quê? Se o Fernando tivesse conhecimento da existência daquela criança, ele nunca teria feito o testamento deixando tudo para o Wagner. Então, é como se aquele testamento do Fernando fosse nulo. É como se aquele testamento não existisse. Tá bom? Então, a mãe do filho lá do Fernando vai ajuizar uma ação de rompimento de testamento. Ok? E aí, toda a herança do Fernando passa a ser dessa criança. Tá bom, Wagner? Você não vai receber absolutamente nada. Mas tome cuidado, já tem decisão nesse sentido. O testador, ele não pode ter conhecimento da existência daquele descendente, daquele filho, tá? Daquele herdeiro necessário. Agora, imagine a seguinte situação. Você não gostou, não é, Wagner? Imagine a seguinte situação. O Fernando sabia da criança, tanto que mensalmente ele mandava dinheiro para a mãe da criança, tá? Ele sabia da criança, ele fez até DNA, ele sabia da criança. E mesmo assim, ele fez um testamento, deixando tudo para o amigo do peito dele. E aí? A criança vai receber tudo ou não? Não. Aí, nesse caso, 50% dos bens do Fernando vão para o herdeiro necessário. E o Wagner vai receber só os outros 50%. Tá bom? Então, cuidado aqui quando nós falamos em rompimento ou rupção do testamento. O STJ já entendeu que só vale o rompimento ou a rupção do testamento se o testador não tinha conhecimento da existência daquele filho. Tá bom?
Não, não, porque se você tem conhecimento daquele filho, você poderia ter feito um testamento deixando tudo para aquela criança, por exemplo, ou não faria testamento. Se você deixou bens para o seu amigo, quer dizer que você quer que parte dos seus bens sejam destinados para o seu amigo. Não vai ser nulo, tá bom? Então, se você tem conhecimento da existência daquela criança, aquela criança vai receber a parte que diz respeito à legítima, aos 50% da legítima. E o seu amigo vai receber os outros 50%. Mas se você não tem conhecimento da criança, aí sim, aquele testamento vai ser rompido. É como se aquele testamento não existisse. E a criança recebe tudo. Tá bom? Tudo. Chama ação de rompimento de testamento. Beleza? E para terminar a aula de hoje, que eu falei esse tanto de coisa, testamenteiro. O que é o testamenteiro? Testamenteiro é uma ou mais pessoas que o testador vai designar como vigias do seu testamento, tá? Então, o Fernando, ele vai falar o seguinte, olha, designo como meu testamenteiro o meu amigo do peito, o Wagner, porque eu quero que ele faça valer todas as minhas disposições testamentárias. Então, o Wagner, ele vai ter que conferir se tudo que está no testamento do Fernando está sendo cumprido. Tá bom? E isso é diferente de inventariante. Tá? Por quê? Porque nós vamos ver que o inventariante é aquela pessoa que foi destinada, foi designada pelo juiz para ser responsável pelo espólio, responsável pela massa, responsável pelos bens que foram deixados. O testamenteiro não é responsável pelos bens, ele não é responsável pelo espólio. Ele é responsável por fazer cumprir o testamento. Tá bom? Ele pode ser o inventariante? Pode. Mas ele é obrigatoriamente o inventariante? Não. Tá bom? E o testamenteiro, ele tem um caráter personalíssimo, tá? Ele não pode passar para outra pessoa. É ele, aceita ou não. Ok, pessoal? Alguma dúvida com relação à aula de hoje? Alguma dúvida? Desculpa, Ludmila, pelas brincadeiras. Tá bom? Eram só brincadeiras, só para servir de exemplo. Você também, Fernando, desculpa as brincadeiras. Prometo, Deilza, que eu não vou deixar para você só a embalagem do protetor, tá bom? Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, então, entre em contato. Essa semana eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês sobre testamento, porque na próxima aula nós vamos começar inventário e partilha. Beleza? Fiquei até sem voz, tanto que eu gritei. Um beijo para todos. Boa noite. Ó, Marcos, você vai receber lá na pilha de 50 mil que eu vou deixar a título de legado em dinheiro, tá? Boa noite, pessoal.